nível geral, cada um sabemos que, ao nível da União Europeia, a agiotagem feita pelo Banco Central Europeu, que empresta o dinheiro aos bancos privados a 1%, para que os bancos privados emprestem a 5%, a 6% ou a 6,5%, por exemplo, ao caso de Portugal, é um exemplo concreto de agiotagem que deve ser uma das bandeiras da própria SES e do próprio movimento sindical. Mas agora a questão é esta. E os movimentos sindicais colocam estas questões nas reuniões do Comitê Executivo da SES? A CGTP coloca estas questões nas reuniões do Comitê Executivo da SES? Aquilo que nós sabemos é que a CGTP, depois da greve, dia 24, na minha opinião, a linha estratégica deverá ser duas. Por um lado, transmitir à SES que o movimento sindical português, CGTP, e a UGT certamente também, tem condições para outras lutas em termos de futuro. Futuro imediato, não é futuro daqui a 6 meses, é futuro daqui a 1 mês e meio, 2 meses. E, por outro lado, criar condições para apresentar propostas execuíveis, propostas possíveis. Não é dizer que a gente exige a lua, que ninguém depois nos dá a aceitação. Naturalmente, propostas reivindicativas, claro que sim, mas propostas que seja possível negociar, sabendo que a situação é aquela que todos nós conhecemos. Se não for este o caminho, naturalmente que nós ficaremos mais uma greve geral, será fundamental fazê-la, com toda a importância, mas não aproveitamos o máximo que ela poderá ser aproveitada. E ligada a esta questão é outra questão que é mais delicada a falarmos entre nós. E a questão mais delicada para falarmos entre nós é o seguinte: o sentido crítico, o sentido de modéstia, o sentido de humildade que a gente tem que ter uns com os outros, também devemos perguntar a nós mesmos se nós fazemos tudo o que é possível fazer dentro das nossas organizações para trabalharmos como deve ser na atividade sindical. As angústias existenciais, que inclusive já foram aqui referidas na intervenção, por exemplo, da nossa Fátima, eu faço a mim mesma a pergunta: eu tenho angústias existenciais? Eu garanto-vos, camaradas, que não tenho angústias existenciais. Eu garanto-vos que não tenho angústias existenciais. E não estou aqui a falar para a Assembleia. Há aqui camaradas que trabalham comigo há anos e no dia-a-dia. Eu faço o que é possível fazer e outra coisa, sou exigente para os camaradas como também sou exigente para mim mesmo. É preciso ir fazer, a gente faz. A gente tem que se levantar às 5 da manhã, levanta-se às 5 da manhã. Na terça-feira, no sindicato onde eu também trabalho, tivemos 3 greves e a gente levantou-se às 5 horas da manhã. O Luís que está aí levantou-se às 5 horas da manhã para fazer greve, o piquete de greve na CP Contomil. Está aí a Vivalda mais o Francisco, foi para o Hospital do Barreiro. Está aí a Nazaré e eu fomos para o Hospital com o Rui Cabral. E as greves foram cerca de 80, 85%. Nós fazemos o que nos compete a nós. Nós, sindicalistas, temos que fazer o que nos compete. No sentido de não podemos empurrar para cima aquilo que os de cima também têm que fazer, mas não vêm fazer o nosso trabalho. E termino dizendo o seguinte: é isto é que nos dá a nós força. Força, autoridade sindical, para amanhã, na segunda-feira, dizermos, seja onde for, de que nós temos o sentido crítico, o sentido da crítica modesta, no sentido crítico de que nós vamos trabalhar naturalmente para a greve geral. Sem dúvida nenhuma. Mas depois da greve geral, temos que, como é natural, debater com a nossa confederação, com a minha, a vossa confederação, o que é que se está a passar ali dentro para a gente perceber isto em termos de futuro. Porque, de facto, a greve, a luta, uma luta continuada e consistente, mas não uma luta pela luta que se esgota e que cansa porque não tem resultados e não vamos a lado nenhum, naturalmente é aquilo que todos nós nos devemos empenhar, mas também com um sentido crítico e autocrítico e modesto, de forma a que nós, depois, no dia 25 de novembro, 24 horas depois do dia 24 da nossa greve geral, nós possamos dizer: contribuímos, somos exatamente aquilo que somos sindicalistas, mas vamos discutir as coisas de raiz, de fundo. A todos, muito obrigado. Não sei se cumpri ou não o pedido da camarada Fátima. Aquilo que a mim me sei é uma coisa: vamos à luta, vamos à ação, vamos fazê-lo com a nossa capacidade de pensamento, a nossa capacidade de sermos autónomos, e para sermos autónomos temos que ler, temos que estudar, temos que ouvir, temos que ser autodidatas, porque a crise não se resolve
sem a luta, mas a crise também não se resolve sem muito estudo e sem muita atenção, sem lermos e escutarmos muito. Porque senão somos somente... mas espera aí. Estás a abusar, porque eu sou português, estás a bater a palavra. Isto é uma discriminação inaceitável. Saúde para todos, camaradas.